No dia 20 de maio de 2007, Faustão interrompia a programação do Domingão para mostrar um pênalti que entraria para a história do futebol. Romário pode fazer o gol do Brasil agora, 7-18, contra o goleiro Magrão do Sport. Tino Marcos, Léo Batista, Mariana Becker, as feras da equipe de esportes da Globo. Atenção, Brasil! Romário! Faria de Souza entra para a história. Milésimo gol de Romário! Parecia que após aquele milésimo gol que ele tanto buscava, não faltava mais nada para Romário. Será mesmo que não faltava mais nada? Cercado de muitas polêmicas e momentos marcantes em sua carreira, no final de 2007, Romário fez uma coisa que parecia impossível, vindo de alguém que não gostava do banco de reservas e que tinha uma personalidade tão forte. Em outubro de 2007, Eurico Miranda anuncia Romário como treinador e jogador para a partida contra o América do México, após a demissão de Celso Holt. Decisão de Eurico de colocar Romário como treinador e jogador foi vista na época como uma tentativa desesperada de conter a crise e aproveitar a dualidade do ídolo sobre o elenco, já que o Vasco precisava de uma grande virada naquele jogo da Sul-Americana. Você já viu algum craque virar bom técnico? Nossa, cara, eu, sinceramente, o Romário, ele mesmo já falou que não quer ser treinador. Por que ele não quer ser treinador? Que tem negócio de concentrar, viajar, e falou que não tem mais. O Gerson nunca quis, não é por essa razão. Não, mas se o Gerson não quisesse pegar, pegaria. O Newton Santos, por exemplo. E a estreia de Romário no novo cargo começou com vitória, em cima do América do México, no dia 24 de outubro de 2007. Só que o Vasco precisava reverter um placar de pelo menos 2-0. E o Vasco, mesmo com a vitória de 1-0, foi eliminado da Copa Sul-Americana. Bom, e você acha que o baixinho ia ficar no banco o tempo todo? Não. Aos 20 minutos do segundo tempo, Romário entra. Romário começa a se aquecer. Cansado de ver tantos gols desperdiçados, o baixinho vai para o jogo. Aos pouquinhos, o craque vai se transformando no Romário, que o mundo inteiro conhece. E finalmente se escala. No lugar do Alain, diz Romário. Aos 20 minutos ele entra para tentar fazer os 2 gols que faltam para classificar o Vasco. Tem uma chance de cabeça, depois recebe, mata no peito, chuta e a bola desvia em Davino. Na noite em que Romário... Infelizmente, ele não conseguiu ajudar o Vasco a sair com a classificação. Após a desclassificação, Romário deixa o comando técnico do Vasco e volta a ser apenas jogador. Naquela ocasião, Valdir Espinosa assumia o comando do Vasco, no lugar do baixinho, para comandar o time nos últimos 6 jogos do ano. Já no jogo seguinte do Vasco, no dia 28 de outubro de 2007, entre Vasco e Palmeiras, Romário começou no banco e entrou nos últimos minutos da partida. Porém, nada conseguiu fazer para ajudar o Vasco a sair com a vitória, naquele empate em 2-2. Mesmo entrando no final daquele jogo, ele foi pego no exame antidoping, aonde foi identificada uma substância que faz parte do tônico capilar finasterida. Essa história vai fazer sentido em breve. O desempenho de Espinosa no comando do Vasco não foi dos piores. Em 6 partidas, a equipe vascaína venceu 3, perdeu 2 e empatou 1. Mas após o final do campeonato, Espinosa e Eurico Miranda não entraram em um acordo e o técnico Espinosa deixou o Vasco e disse: "Infelizmente, não houve acordo entre as partes, mas a vida que segue. Sempre tive o melhor tratamento do Vasco e aprendi a gostar dessa casa. Agradeço a todos por abrir a porta desse tradicional clube para que eu pudesse realizar mais um trabalho. Porém, como a vida de Romário parece um filme, em janeiro de 2008, para o lugar de Espinosa, veio um velho conhecido vascaíno que retornava ao clube. Romário retornava ao posto de treinador para assumir o comando da equipe. Para 2008, o grande nome do Vasco continua o mesmo. Para ele, foi construído até um banco de reservas novinho aqui em São Januário. Mas é difícil saber se o dono do banco vai passar mais tempo aqui ou dentro do gramado. 9h20 da manhã e lá está Romário, treinador e atacante. Ele corre, conversa com Alfredo Sampaio, auxiliar técnico. Auxiliar mais ou menos. Na verdade, o treinador é o Alfredo e o auxiliar é o Hamilton. Eu sou o jogador-treinador. A semana promete ser cheia para o Vasco. Muito trabalho, treinos em 2 períodos. Bem, não para Romário. O 2 períodos não significa que eu esteja presente nos 2, né?
Eis o Vasco 2008. Para quem reclamava dos discursos sem graça no futebol, Romário está aí, o dono do mais novo banco de reservas do Brasil. Será? Banco não é muito a minha cara não, mas apesar de que agora, em alguns momentos, em vários momentos eu vou estar ali, sentado ali, ou em pé, né? Lembra que eu te falei daquele exame? Então, o STJD decidiu por suspender o Romário por 120 dias das atividades de jogador e também de treinador. Ainda assim, Romário assinava com o Vasco para ser técnico do time em 2008 e esse contrato ia até o final do ano. Porém, a passagem do Baixinho como técnico do Vasco não durou muito tempo. Foram 8 jogos, sendo apenas 2 dele em que Romário esteve no banco de reservas para comandar o time, devido à suspensão do STJD. Um aproveitamento esse que não foi tão ruim, incluindo 2 jogos de um torneio aleatório de Dubai, aonde o Vasco perdeu para o Hamburgo da Alemanha. Eu sou no banco, ao lado do auxiliar Alfredo Sampaio. Trochovski acertou um ótimo lançamento e o tcheco Yarolin matou no peito antes de abrir o placar para o Hamburgo. O Vasco empatou com um gol contra do zagueiro holandês Mathiesen. Ele tentou recuar e o goleiro Hell não conseguiu defender. 1-1. No segundo tempo, o Hamburgo garantiu a vitória graças a 2 holandeses. Van der Bater bateu falta, a zaga do Vasco falhou e Young cabeceou livre, 2-1. Mesmo suspenso por doping, Romário poderia jogar porque o torneio de Dubai... E ganhou da equipe do Emirados Árabes. No torneio de Dubai, o meio-campo de 18 anos encantou o treinador atacante. Agora os torcedores vão descobrir que ele aprendeu em São Januário. Porém, ainda no início daquela temporada, Romário teve problemas com os médicos e também com o corpo jurídico do Vasco, devido àquele problema do finasterida que o deixou afastado. E teve problemas com Eurico Miranda, que pedia tanto a escalação do jovem Allan Kardec. Não foi mesmo ao estádio. A razão é que ele preferia escalar o atacante Abuda desde o início contra o friburguense. Ele me escalou durante a semana aí, mas teve esse previsto aí durante a concentração. O presidente Eurico Miranda interferiu e mandou o recado pelo gerente de futebol Paulo Angione. O titular deveria ser Allan Kardec, de 19 anos, revelação do clube. Nos bastidores, fala-se que a preferência pelo jovem atacante teria relação com uma possível negociação para o futebol francês, o que foi negado pelo presidente. O que houve é o seguinte: o Romário entendeu que não deveria ter essa interferência, e só que eu, seja com quem for, sobre a escalação do time, disparou. Apareceu aqui no campo, jogou, mostrou, vai jogar. Sempre vai ser assim comigo. Até porque eu não tenho parente aqui com ninguém, não preciso de p*** nenhuma, eu vou botar que eu achar que tem que jogar. E no dia 6/2 de 2008, aos 42 anos, Romário deixou o comando do Vasco, deixando as portas abertas para uma possível volta. Ele disse: "Minha intenção era preservar o garoto, Allan Kardec, mas se eles querem vender o jogador, que vendam. Eu não aceito esse tipo de intromissão." O de Edmundo em São Januário, no primeiro coletivo dele. Não tem Romário, que foi embora do Vasco depois que o presidente Eurico Miranda interferiu na escalação do time, dirigido por Romário. Ele é o dono, ele mesmo se titulariza isso e respeito muito bem ele, só que nessa situação eu me vi obrigado a tomar essa decisão. E graças a Deus essa decisão não atrapalhou no jogo, o Vasco ganhou. Na Vila da Penha, bairro onde nasceu, o Baixinho admite que pode voltar a vestir a camisa do Vasco. Se tiver que acontecer eu voltar a vestir a camisa do Vasco e terminar minha carreira no Vasco, eu não vejo nenhum problema em relação a isso, até porque meu projeto no final de carreira era esse. E quem sabe até jogar ao lado de Edmundo. Após uma semana de sair do Vasco, Romário foi absolvido pelo STJD, sob o olhar atento do presidente do Vasco, Eurico Miranda. O atacante foi absolvido da pena de doping nesta quinta-feira. E foi assim o final da passagem de Romário pelo Vasco, encerrando também a sua carreira como jogador e a curta carreira de treinador. E você, sabia dessa história? Que Romário já foi treinador e também jogador do Vasco? Bom, para
para mais histórias como essa, se inscreva aqui no canal e nos ajude nesse projeto que é muito importante para mim. E curta se você gostou do vídeo. Muito obrigado, valeu, tamo junto.